Fala aí galera, tudo beleza? Esse vídeo de hoje aqui é bastante polêmico. É meramente uma opinião pessoal, não é um conteúdo não é uma indicação de investimento, é somente um conteúdo educativo e é bom a gente rememorar certas situações que ficam esquecidas aqui no Brasil, infelizmente. Porque o que eu vou falar aqui, infelizmente, no Brasil a justiça tende a tardar muito e falhar muito mais ainda. Então esse vídeo de hoje são de ações que eu não invisto nem a pau. E a primeira ação que eu vou falar para vocês é da Americanas com o ticker AMER3. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, é somente o conteúdo educacional, informativo e uma opinião pessoal. A cotação da Americanas está em 93 centavos, isso porque ele caiu aí nos últimos 12 meses mais de 89%. Como vocês estão vendo aqui, o preço-lucro, o P sobre VP está negativo devido a essa queda. E só para vocês terem ideia, a fraude, o rombo foi maior de 40 bilhões, sendo que estão tendo que refazer os balanços, tá? E refazendo os balanços, eles já viram que em 2021, somente em 2021, o saldo de dívidas subiu lá para 37 bilhões, só para vocês terem uma ideia. Ele apresenta números extremamente negativos. A fraude foi aquela questão do risco sacado dos empréstimos que acabou gerando aí dividendos aí para os seus acionistas. Eles contabilizavam indevidamente na conta de fornecedores aquelas questões de juros, tudo. Isso tudo era abafado dentro da conta de fornecedores. Então o tamanho da fraude aí é gigante. E como vocês estão vendo aqui, a Americanas já tem um histórico de dividendos, mas ela tinha diversos tickers, B2W, Amer, tinha um outro ticker de holding e também no final acabou juntando tudo. Então, quando virou a Amer 3, foi a junção de todos os outros tickers da Americanas, tá? Que existia na bolsa de valores. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2022 eles pagaram aí 62 centavos de JCP, ou seja, ainda tiveram aquele benefício de abater lá a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social em 62 centavos por ação. Isso deu o equivalente a 6,43% de dividendos na época. Só para vocês terem uma ideia, pelo tamanho da fraude de 40 bilhões, quem pagou os dividendos para os acionistas no fim das contas foram os bancos. Porque o risco sacado nada mais é aquela antecipação, né? Uma forma de antecipação ali do varejo tem de pagar aí os fornecedores, faz uma antecipação, volta, faz aquele giro da carteira, antecipa a carteira de clientes também, quando você compra aí lá na Americanas em 10 vezes sem juros, é uma forma aí deles anteciparem o dinheiro, isso gera juros, despesa financeira. Então quem pagou no fim das contas os dividendos aí foram os bancos, porque quem faz essas operações aí, quem empresta dinheiro para Americanas são os bancos. Então vocês têm que pensar o seguinte, ó, mais de 40 bilhões em fraudes, isso aqui não pode ser esquecido, porque vai chegar um momento que nós teremos aí provavelmente um novo crescimento aí da Americanas. Então isso aqui tem que ser lembrado, porque assim, os grandes acionistas aqui, esses três aqui receberam dividendos, são os maiores, são os ícones do capitalismo, são os maiores bilionários aí brasileiros, um dos maiores bilionários brasileiros, que é o Paulo Lemann, o Beto Sucupira e o Marcel Telles. Eles tinham a Americanas, para vocês terem ideia, tinha aí no seu livro de cabeceira para muitos funcionários que trabalham aí na área administrativa, pelo menos é isso aí que foi muito divulgado na internet, um livro que dizia um dos seus capítulos que falava sobre como atrasar pagamento de fornecedores. Deixava até um ano, 6 meses, um ano aí para pagar. Muitos pequenos ficavam enforcados aí por causa disso.
Então, esse é aí um dos motivos aí que eu não invisto aí em Americanas. E a próxima ação que a gente vai falar agora é a ação da Braskem. A Braskem já é um caso mais recente e é um dos motivos que eu não invisto na Braskem. É um problema aí que aconteceu em Alagoas, já aconteceu antes em 2019, tinha indícios em 2019 que isso estava já acontecendo e agora veio à tona o caso novamente. A Braskem tem uma mina de salgema em Maceió e o chão começou a afundar. Então, esse é um dos motivos que eu não invisto aí na Braskem. E como a gente sabe que o poder público, a justiça vai tardar e não vai acontecer nada, que os acionistas querem saber só realmente, né, quem investe em ações a gente quer ganhar dinheiro, mas tem que investir em ações de boas empresas. A cotação, para vocês terem uma ideia, na data da gravação desse vídeo está em R$ 20,05. Ela cai aí nos últimos 12 meses mais de 10%. A Braskem é uma empresa grande, mas ela vem amargando prejuízo aí no último ano. O último dividendo que ela pagou foi aí em 2022. Então o dividend yield médio dela aí caiu um pouco para 5,4%, justamente que em 2023 ela vem amargando aí um prejuízo. Como ficou o local, porque muitas pessoas às vezes acabam esquecendo, a gente, infelizmente os brasileiros acabam muitas vezes esquecendo dos problemas, né? A gente tem algumas empresas aí que aconteceram diversos problemas e acontecem problemas na nossa vida também, e a gente acaba deixando para lá, às vezes esquecendo. Mas quando trata-se de investir, como um código de ética, eu usaria aí e essas situações, esses noticiários do dia a dia. Então eu não invisto na Braskem justamente aí para um problema que deu aí em Maceió. Se ter uma ideia, tiveram aí quase 73 bilhões de receita líquida e um prejuízo aí nesses últimos 12 meses de 5 bilhões. Aqui é onde a mina de salgema, como era antes, né? E com afundamento como que ele está agora. Então, como vocês estão vendo aqui, a água está se aproximando, né? Porque é um problema lá que aconteceu no lago. Até teve vídeos aí na internet mostrando aí a lagoa, o solo afundando, começou a borbulhar e tudo. Então, assim, é um problema ambiental. E a Braskem, pode ter certeza, como tiveram outros problemas em outras empresas, provavelmente não vai acontecer nada com os sócios. Apesar de ter tido uma operação da Polícia Federal aí, não vai acontecer nada com os administradores, não vai acontecer nada com os sócios, porque infelizmente muita coisa disso acontece no Brasil, como foi o caso na Americanas. Até agora não aconteceu nada. No ano 2000, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, juntando Americanas e Braskem agora, uma pequena fraude, uma pequena não, né? Uma fraude no balanço da Aeron, que quando era, dá para dizer minha idade, né? Para eu lembrar desse negócio da Aeron, que era uma empresa de internet lá dos Estados Unidos, uma empresa de tecnologia americana. No início do ano 2000, ela fez uma fraude gigantesca. Teve apuração, a empresa praticamente faliu e os dirigentes foram presos em pouquíssimo tempo. Isso infelizmente não vai acontecer no Brasil, porque infelizmente a justiça não trata as pessoas de forma igualitária. Quanto mais dinheiro, as pessoas parecem que não pagam aqui no Brasil. Normalmente são presos os menores, as pessoas mais humildes, mas os ricaços infelizmente aí não são presos. Então esse é um dos motivos que eu não invisto aí em Braskem, justamente por esse problema em Maceió, esse problema ambiental. A gente tiveram que deslocar várias pessoas, milhares de pessoas das suas casas por esse motivo. Várias pessoas ficaram sem casas por esse motivo. Não, simplesmente não afetou só a mina, afetou vidas também. É um dos motivos aí que eu não invisto aí em Braskem. E agora eu vou falar da mais polêmica de todas para a maioria dos investidores, porque ela é praticamente uma das queridinhas da bolsa aí brasileira. Nada mais, nada menos que a Vale, a gigantesca de minério de ferro do Brasil. Ela está cotada a 76,97, ela cai um pouco mais de 2% nos últimos 12 meses, tem
é negociada 7 vezes lucro, e o P sobre VP é 1,84. Está com dividend yield aí, porque a Vale pagou muito dividendo aí nos últimos meses, porque assim, empresa de commodity, a gente tem que analisar o seguinte: commodity tem momentos de alto e momentos de baixo. Nos momentos de alta aí que a Vale passou nos últimos anos, ela pagou aí muito dividendo, então ela pagou aí 8,16% aí nos últimos 12 meses. Então, um dos motivos que eu não invisto na Vale, só para a gente, o brasileiro tem que pensar um pouquinho, a gente tem que aprender com a história, a gente nunca pode esquecer a história, e as pessoas têm que ser lembradas, a gente nunca pode esquecer de coisas que acontecem na nossa vida, não ficar levando tudo pro coração. Mas tem certas situações, como o que aconteceu com a Vale, eu particularmente não gostaria de ser acionista de uma empresa que, o que eu vou falar aqui é pesado, mas que infelizmente matou pessoas com aqueles problemas na mina. Então, se eu sou um acionista da Vale, intimamente eu estou ligado a essa situação, porque eu vivi, não isso não é uma recomendação de investimento. Quem investe na Vale, ótimo. Isso é problema de cada um, é do íntimo de cada um. Eu não me sinto bem em investir na Vale, prefiro não ganhar dinheiro da Vale justamente por isso, pelas situações que ela passou aí nos últimos anos. Tem 8 anos que faz que o caso de Mariana ainda não tem solução. Tem 4 anos do caso de Brumadinho e ainda está sem solução. Olha só, a Vale, justamente nesse período aqui, 8 anos atrás, ele pagou dividendo alto. Ele tem um histórico de dividendo aí nos últimos anos. Em 2021 pagou 18% de yield e nos últimos 2 anos ele pagou 8% de yield. Mas vocês estão vendo que mesmo assim nos anos que tiveram problemas, a Vale pagou aí dividendos. E isso não a Vale continua fazendo geração de caixa, a Vale continua sendo uma excelente empresa, continua fazendo muito dinheiro, a Vale continua fazendo isso tudo. De empresa, ela é gigante, é uma das maiores do Brasil. Hoje ela só perde tamanho praticamente só para a Petrobras. Antes ela era a primeira do Brasil quando a Petrobras estava em baixa. Mas a Vale é gigante. Quem investe na Vale, ótimo, paciência. Isso aqui não é uma indicação de investimento, não é para fazer ninguém sair, é só para botar as pessoas para pensar mesmo. A gente infelizmente esquece do passado, esquece de certas situações, que essas situações têm que ser sempre lembradas. Então tá aqui uma situação, como ficou a cidade, por exemplo, de Mariana. Isso aqui, a Mariana foi um desastre ambiental, que o minério de ferro foi para o rio, matou gente. Tem pessoas que ainda vivem naquele lugar lá destruído, como tem aqui moradores que insistem aqui em viver. Tem coisas que acontecem. Olha o caso, o estado que ficaram o Mariana. E a gente vê notícias aqui, é tudo sem solução, tudo sem solução, tudo sem solução. Então, assim, infelizmente, esse caso, os grandes diretores, acionistas, tudo, não vai acontecer nada. Que não aconteceu até agora, não vai acontecer nada. Provavelmente a empresa vai pagar uma indenização aí para o Estado de alguns 5, 6, 7, 10 bilhões, seja lá o que for. Vidas não voltarão, vidas não retornam, que é o bem mais precioso das suas famílias. São as vidas, são seus entes queridos. Infelizmente isso não volta atrás e o que a Vale vai pagar é dinheiro para o Estado através do Ministério, que o Ministério Público cobrou. Então, nada mais vai acontecer com a Vale a não ser ter que pagar a dívida. Beleza, vai pagar a dívida, vida que segue, mas as vidas não voltarão. Então, temos que, infelizmente, isso aqui é lembrança e a história não pode ser esquecida. Eu não invisto na Vale justamente por isso. Eu não quero ser sócio de uma empresa. É um dinheiro que eu estou recebendo com uma carga bem pesada, porque tem morte por trás. É uma opinião minha, é própria, só que eu prefiro falar, tá? Então não vou. É polêmico, mas assim, beleza, quem quer receber dividendos da Vale,
quem quer investir na Vale vai ganhar dinheiro com a Vale, vai ganhar dinheiro na alta, vai fazer quando estiver ganhando, quando estiver fazendo, quando a Vale estiver caindo, vai ganhar dinheiro na baixa também, que tem forma de ganhar dinheiro na baixa. E vida que segue, são muitos investidores, o mundo não vai deixar de investir na empresa por causa disso, mas eu, mesmo sendo, eu sou pequeno, não faço nem cosquinha lá como sócio. Se eu fosse sócio da Vale, não faria nem cosquinha, compraria no máximo um lote para conseguir e compraria no máximo fracionado se não tivesse acontecido nada pelo valor da ação. Mas infelizmente a Vale teve esse problema, matou a mina. As minas se romperam, não foram uma, foram duas minas se romperam, matou pessoas, infelizmente. As imagens foram horríveis e é um dos motivos, é o motivo que eu não invisto em Vale do Rio Doce, em Vale 3, tá? É uma opinião polêmica, mas é minha. E quem investe, ótimo, a vida que segue, paciência, eu não invisto por causa disso. Então, galera, o vídeo foi polêmico mesmo. É mais para fazer pensar. É uma opinião minha. E fiquem à vontade para dizer nos comentários se vocês concordam, não concordam. Paciência, é uma democracia. Os comentários todos são bem-vindos, beleza, galera? Eu sou Valder Rocha e esse foi o vídeo de hoje. Bem polêmico. E caso tenham gostado, curta, comenta, me sigam, aperta o sininho, se inscrevam aí no meu canal para fazer aí ajudar o canal a crescer. É isso aí, um abraço, até mais e tchau, tchau.